Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, pesquisa Quest divulgada agora pela manhã aponta que o presidente Lula lidera em todos os cenários de primeiro e segundo turno simulados para a eleição presidencial do ano que vem. Os nomes colocados na disputa são Ciro Gomes, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Bolsonaro, Romeu Zema, Michele Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Eduardo Bolsonaro e Eduardo Leite. A pesquisa mostra ainda que subiu de 65% para 76% o número de brasileiros defendendo que Bolsonaro abra mão da candidatura e apoie outro candidato. Outro ponto que o levantamento traz é que 40% dizem que Lula deveria disputar a eleição. 9% dizem que Alckmin deveria substituí-lo. Eduardo Costa, bom dia para você. Novos números aí para a corrida presidencial já do ano que vem. Bom dia a todos. Como, pelo menos na minha visão, mudou praticamente nada, eu vou recolher a minha insignificância, viu, Júnior, e passar o meu tempo para o especialista no assunto. Marcelo da Fonseca? O próprio. Ô Marcelo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Júnior, bom dia, amigos Conversa, bom dia a todos os ouvintes. O eleitor brasileiro, ano que vem, parece que ele está lascado, né, Edu, para não falar um outro termo, porque a impressão que dá quando a gente vai aprofundar nessa pesquisa é que não tem nenhum nome que o eleitor realmente quer para o ano que vem. Acho que está todo mundo muito cansado, né, do presidente Lula, do ex-presidente Bolsonaro. Me chama a atenção, né, o Júnior citou que 40% dizem que Lula deveria ser o candidato no ano que vem. Eu acho que é o inverso desse número que a gente tem que analisar. 60% dos eleitores não querem que o Lula sequer se candidate. Esse número, né, quase 2/3 do eleitorado, acha que o Lula não deveria ser candidato. E aí, quando você pega a outra ponta, né, do ex-presidente Bolsonaro, que é o que também polariza aí, que chama mais atenção, 76% dos entrevistados falam que o Bolsonaro deveria sair dessa disputa, que ele deveria abrir mão dessa disputa e entregar a tentativa de ser eleito para outro candidato da direita. Então, as pesquisas de intenção de voto para o ano que vem estão escancarando uma coisa: o eleitor brasileiro está cansado de Lula e Bolsonaro, está cansado dessa polarização. E aí o que é mais preocupante é que alguns nomes que vinham aparecendo não convencem o eleitor. O Zema está com números pífios nessa pesquisa. O Zema, nas últimas pesquisas que a gente tem acompanhado esse ano, o Zema perderia para o Lula em Minas Gerais, onde ele foi reeleito, né, há pouco mais de 2 anos. O Zema perderia para o Lula entre os eleitores mineiros. Então, assim, o Tarcísio, né, que surgiu, é um nome que surgiu muito forte em São Paulo, é bem aprovado lá. O Tarcísio também está perdendo para todo mundo. O Tarcísio também não consegue ganhar do Lula num eventual segundo turno. A Michele a mesma coisa, o Ronaldo Caiado, eles estão ressuscitando o Ciro Gomes nas pesquisas para ver se alguém dá um gás. Só que o Ciro também não tem uma rejeição muito grande. Então, assim, a impressão que eu tenho é que no ano que vem o eleitorado vai escolher o que ele odeia menos, o que ele detesta menos, o que ele acha que é o menos pior, né? A gente vê uma rejeição grande do Lula, a maioria desaprova o governo, mas no fim das contas eu acho que o eleitor vai pensar assim: vamos com ele mesmo, que ele é o menos pior que tem. Agora, Rita, o Marcelo está falando dessa questão do Bolsonaro sair da disputa, né? O que pede pelo menos 76% dos eleitores, ou seja, dá espaço para outro nome da direita, e eu acho que quando ele sair oficialmente, esses números da pesquisa podem mudar, porque as pessoas vão procurar alguém ali de direita para votar. Me parece que essa pesquisa pode ser um pouco mais equilibrada. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu gosto muito sempre de fazer uma linha do tempo. Eu acho que essa linha do tempo, às vezes, ajuda a gente a entender o que pode vir para o futuro. Então, o Brasil está parado, o Brasil parou. A gente não vê o Congresso atuando em temas sensíveis à sociedade, à população. A conversa é tarifaço, é soberania e a volta também do aumento dos programas sociais, Gás do Brasil, Gás do Povo, Pé de Meia, etc. Só que a gente não está enxergando o que está por trás disso. E o que está por trás disso? Nós temos uma taxa de juros que é uma das maiores da história. A taxa de juros real é a maior desse século. Nós estamos com uma taxa de juros real de 10% e a inadimplência está crescendo muito. Então, enquanto a política para, a economia congela.
esse congelamento da economia em uma situação extremamente difícil para o país, que vê só um aumento do endividamento, e junto com o aumento do endividamento do país, a taxa de juros permanece alta. Nós vimos ontem o Copom mantendo os juros e deixando claro que esses juros serão mantidos nesses patamares por um tempo prolongado, em função da ausência de uma política fiscal, de um governo que gaste menos e que gaste com qualidade. Então, isso ainda não estourou, mas está claro nas contas, e isso vai vir à tona. E quando isso vier à tona, nós vamos ter uma análise da gestão deste governo, que ainda não foi precificado pela incapacidade de cumprir com uma peça que ele mesmo votou, que ele mesmo criou, que foi o arcabouço fiscal, que virou um calabouço fiscal. O Brasil está quebrando, o Brasil está quase quebrado. Então, nós vamos chegar numa situação em que as famílias, as empresas, assim como o país, estarão numa situação de pré-falência. 70% das famílias estão inadimplentes, as grandes empresas estão pedindo recuperação judicial, as empresas médias e pequenas estão com grandes problemas de rolarem as suas dívidas. Isso não foi precificado ainda. Estamos vivendo no mundo, numa narrativa completamente diferente do mundo real. O mundo real do cidadão que quer trabalhar. O Brasil é um país de empreendedores. Não cabe o socialismo no Brasil nessa altura do campeonato, e nunca coube, pela característica do povo brasileiro. Então, nos guiar para um governo onde o Estado está cada vez mais presente na economia e ausente na responsabilidade da condução dessa economia, não vai dar certo. E isso será cobrado nas eleições. Essa conta ainda não apareceu de forma clara, mas vai aparecer, é o que eu acredito, e aí sim, esse governo sairá da narrativa e terá que prestar contas à população pela condução, pela má condução da gestão das contas públicas. E aí, William Travassos, bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia aos ouvintes da Itatiaia, bom dia, bancada. A Rita sempre vem nessa construção da área da economia, né? E eu percebo o esforço da Rita em mostrar a situação real do país, e o tempo inteiro ela frisa isso, né, aproveitando sempre as oportunidades, e eu acho que é importante a gente realmente ter essa noção técnica, né? E aí eu fico... É difícil entender, porque ontem eu não tive a oportunidade de falar sobre isso, porque não deu tempo. Verdade. Né? Nós mostramos aí a desaprovação do governo Lula em 51%. Não foi isso? Aí agora falou assim, não, mas o melhor candidato ainda é ele. Aí é o fim dos tempos. Eu ontem, na pesquisa de ontem, eu estava observando, né? Porque o governo federal vem gastando muita grana com propaganda, com, né, esses incentivos. E aí, ontem, na pesquisa de ontem, me perdoem eu voltar a esse tema, os beneficiários do Bolsa Família, a desaprovação vem caindo e a aprovação vem subindo. No público evangélico, a aprovação de 35%, desaprovação de 61%, uma diferença de 26 pontos, que é a menor do ano. Ou seja, o governo está fazendo o seu trabalho de casa, atingindo um público, que é o público-alvo do Lulinha social, Lulinha socialista, enfim, onde ele vai trabalhar na sua base. E o que eu observo, a direita perdida, tomou uma pancada forte agora em função do Bolsonaro. Os nomes da direita, eles não emplacam. O Caiado tem lá o seu percentual dessa base pequena, dos seus 30%, o Zema também, Ratinho Júnior, o Tarcísio é o grande nome que aparece. E essa possibilidade do Geraldo Alckmin, porque, assim, a percepção que eu tenho, a própria pesquisa fala nisso, né? Ela, em algum ponto, ela toca sobre a opção do Alckmin, não o Lula como o candidato da esquerda para o ano que vem. E aí mostra, mais uma vez, aquilo que o Eduardo já falou e a gente já comentou algumas vezes. Parece que o povo brasileiro ele está buscando alguém do centro e não encontra esse centro, porque é um centro que está muito... tem muito desgaste em função da sua atuação ao longo dos anos, com envolvimento em corrupção e outras balelas.
Ô, Júnior, deixa eu fazer uma correção Lógico, aqui, pedindo perdão aí pelo equívoco, porque nas últimas pesquisas, né, o Lula estava à frente do Zema aqui em Minas. Às vezes o Felipe Nunes, coordenador da Quaest, mandou mensagem aqui agora mostrando que em Minas Gerais o Zema está na frente do Lula. Nesse recorte, o Zema perde em todos os outros estados, né, na comparação com estados do Nordeste, do Sul e até de São Paulo. Mas em Minas Gerais, o governador de Minas está na frente do Lula, só fazendo essa correção para não ser injusto aí com o governador. Eu estava conversando com o Felipe aqui e ele vai além ainda. Ele fala que todos os governadores venceriam em casa. Então, Caiado, Tarcísio em São Paulo, Ratinho no Paraná. O problema dos governadores fora da casa. Quando sai do próprio estado, os governadores não conseguem ter mais voto. É isso? Deixa eu virar o assunto então aqui. É isso, não. Só uma observação. Vocês não acham que o Zema, ele aparece muito nesse cenário porque ele está cuidando muito mais de uma briga com o governo federal, com a esquerda, com o Lula, do que tratar dos próprios problemas internos? Não. Não? Não. Eu acredito que ele tá aparecendo bem, porque em todas as pesquisas ele tem aprovação superior a 60%.